Bom, então agora eu vou falar sobre representação gráfica, tá? Bom, então dentro ainda falando, lembrando que a estatística, ela é dividida, né, em duas grandes partes, digamos assim, que é a estatística descritiva e a estatística inferencial, né? Então, a estatística descritiva, ela serve para descrever um conjunto de dados, né? Para resumir de uma forma com que eu consiga enxergar, visualizar comportamento nos dados, né? Porque não adianta eu ter uma amostra, uma população, sei lá, de milhões de elementos, né? Ou, sei lá, 5, 6 mil, e eu preciso enxergar o comportamento desses dados, né? Só olhar os dados, assim, da forma que eles foram coletados, eu não vou identificar padrões, né? Então, para isso que nós temos a estatística descritiva, tá? São as técnicas, ferramentas que a gente utiliza para descrever o conjunto de dados e tentar identificar comportamentos. Bom, na estatística descritiva, nós temos então a parte de tabelas, construção de tabelas, né? Número de repetições. O que é uma tabela mesmo? Então, é quando eu identifico um valor ou uma categoria da variável e eu vou ver quantos valores tem repetido, porque se eu vejo quantos valores tem repetido, nós vamos resumir o conjunto de dados, certo? Bom, então nós temos tabelas, nós temos as medidas descritivas e nós temos as representações gráficas, tá? Então aqui a gente nesse momento, nessa videoaula agora, a gente vai ver a representação gráfica. Qual é o principal objetivo aqui nesse momento, tá? Nesse momento, quero mais mostrar qual o tipo de gráfico mais adequado, quais são os mais utilizados, para qual tipo de variável aquele gráfico é mais indicado, tá? Então, o que nós temos aqui? O que é o gráfico? Na verdade, é uma representação, é como se fosse um desenho, tá? Então, um gráfico é um desenho, é como se eu traduzisse uma tabela, que é uma distribuição de frequência, né? O que é uma distribuição de frequência mesmo? Porque para cada valor da variável eu tenho quantas vezes ele aparece. Então, eu, ao invés de utilizar uma tabela, eu vou fazer um desenho, né? Porque ele vai se tornar mais atrativo, né? Uma outra forma de representar uma distribuição de frequência, que é através de gráfico, então, que é através desses desenhos, né? Então, se utiliza muito quando a gente quer chamar atenção para algumas variáveis, mas também a gente não pode achar que tem que colocar gráfico em tudo, né? Para fazer gráfico de tudo, porque às vezes vai acontecer o quê? Vai distorcer, ó. E três características básicas, né? Então, tem três aspectos básicos que o gráfico tem que ter. Ele tem que ser simples, tem que ter clareza e veracidade. Ele tem que traduzir realmente o real. Então, ele tem que ser simples, ele não pode ser muito poluído, ele tem que ser claro, né? E veracidade, traduzir a realidade realmente naqueles dados, não distorcer. Não posso usar um gráfico só porque eu acho bonito, né? Mas ele vai distorcer os valores, né? Ou o que realmente eu gostaria de dizer. Tá? Bom, então quais são os tipos de gráficos que nós temos? Nós temos os gráficos, gente, aqueles gráficos mais que a gente utiliza mesmo para análise, comparações de médias, a gente vai ver correlação e regressão, os gráficos mais de análise, tá? E os gráficos que a gente usa para representar mesmo um conjunto de dados, né? Mais representativos, digamos assim. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. O primeiro deles é o exemplo de gráfico de pontos ou gráfico de dispersão. Esse gráfico a gente vai usar bastante em correlação e regressão, tá? A gente faz essa inspeção gráfica, tá? Coloca a variável, aqui nós temos duas variáveis, tá? A variável x e a variável y. Por exemplo, gastos com publicidade, gastos com publicidade no eixo x e vendas no eixo y. E aí a gente coloca os pontos que nós observamos para cada venda, para cada número de propaganda que eu tive, quanto que eu obtive de venda, tá? E aí a gente vai registrando, tá? E ao final a gente vai observar o comportamento desses pontos. Então, por meio, né, desses pontos, do comportamento desses pontos, a gente pode estabelecer que existe uma correlação e uma regressão, ou que não indica correlação e regressão, tá? Então, essa inspeção gráfica ela é super importante e a gente vai ver melhor depois, então, lá na correlação e regressão. Então, o gráfico analítico. Então, quando eu tenho mais pontos, ó, a gente consegue plotar os pontos, né, o gráfico de dispersão, e aí a gente quer construir uma regressão, que a gente vai ver também, que é uma equação para estimar esses pontos, tá? Então, a gente constrói um modelo de uma equação. Tá? Então, não se preocupem ainda, é importante que esse gráfico a gente vai usar na correlação e regressão, então é um exemplo de gráfico analítico.
Bom, gráfico de linhas, né? É um gráfico que é muito utilizado aqui, é um exemplo genérico, tá? O que está sempre associado com o gráfico de linhas? Sempre associado com o gráfico de linhas, nós temos o tempo, né? Então, agora se falou muito, né? Se falou muito durante a pandemia, né? O que? O número de casos ao longo dos dias, né? Então eles projetavam lá, inclusive faziam projeções, mas o gráfico de linhas eles utilizam de tal mês, por exemplo, de março até agora, do primeiro caso até agora, né? A cada dia eles vão colocando. Então nós temos o que? É algo ao longo do tempo, é um número, é uma quantidade ao longo do tempo. Então, o gráfico de linha ele é muito utilizado para isso. Quando nós temos, então, o tempo e o número de vezes que cada, né, valor daquela variável apareceu no tempo. Tá? Então, aqui nós temos o gráfico de linhas. Aqui, por exemplo, nós temos as vendas, né, num período. Né? Então, aqui nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então a gente faz a linha. Então é muito bom pra gente ver tendência, ver o comportamento, onde tá. Muitas vezes ele vem, depois ele tem uma queda, volta, né? Então ele é muito utilizado para situações de economia, ele é muito utilizado na parte econômica de jornais, revistas, enfim, né? Então eu posso usar ele para comparar séries, né? Eu posso comparar amostras ou períodos ou países, no caso aqui, em países desenvolvidos, emergentes, né? E o total. Então eu comparo linhas, eu consigo ver onde aumentou, onde tem mais alto, onde tem mais baixo, ao longo do tempo, qual foi o comportamento, né? Então ele é bastante indicado para isso. Gráfico em colunas ou em barras, tá? Bom, esse gráfico a gente utiliza geralmente para variáveis qualitativas, tá? A gente pode usar até para variáveis quantitativas, mas quando eu não tenho muitas variações, muitas categorias, né? Porque se eu tenho muitas categorias, eu vou ter um gráfico muito extenso, muito amplo, né? Não tem condições. Então, para variáveis quantitativas, que eu não tenha muitas categorias, eu posso usar, muitas repetições a gente pode usar, mas principalmente para variáveis qualitativas, né? Então, aqui no eixo X, normalmente a gente coloca a variável, né? Por exemplo, os dias, né? No caso aqui a gente pode usar também para dias de corona, né? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, enfim. E em cima a coluna é o número de vezes que aquele valor da categoria repetiu, né? Então, pode ser a frequência simples, que é o número de repetições normal, ou pode ser o percentual também, né? A gente pode colocar tanto o número quanto o percentual, ou os dois, enfim. Tá? Ele é muito utilizado, esse gráfico, né? Um dos gráficos mais utilizados, é a base, digamos assim, dos demais gráficos. Eu posso usar ele para comparar séries também, né? Então aqui, por exemplo, eu teria duas séries, duas amostras, por exemplo, homens e mulheres em um determinado aspecto. Então a gente observa para ver quem teve mais, quem teve menos em determinado período ou não, né? E o gráfico de barras? Então, qual a diferença do gráfico de barras para o gráfico de colunas? Observem que nós temos o de colunas, a variável, né, no eixo X, e no eixo Y nós temos um número de repetições que é a frequência, tá? Tanto a frequência relativa quanto o percentual. Já nas barras, o que a gente observa? Ele inverteu, né? No eixo Y, nós vamos ter a variável, as categorias da variável, e no eixo X, nós vamos ter as frequências ou os percentuais, tá? Então, olhem aqui, ó. Por exemplo, pH das soluções analisadas, neutro, básico, ácido, e aqui os percentuais. Bom, qual é a diferença desse gráfico para o de colunas? Praticamente os dois querem dizer a mesma coisa. O que o de barras tem em relação ao de colunas é que ele ganha espaço aqui, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, nome de doenças, né, categorias de doenças, onde o nome é muito extenso aqui, né, se a gente deixar nesse formato aqui, né, de barras, de colunas, desculpa, o que vai acontecer? Ele pode distorcer, ele pode ter esse efeito aqui, desse gráfico aqui, ó, que ele está distorcido. Olha, como tem uma letras, né? Imagina tem um nome de uma doença que é 3, 4, 5 palavras, né? Para cada uma. Então ele vai distorcer, né? Então não pode ficar assim. Então eu preciso ganhar espaço. Então o gráfico de barras, ele me permite isso, que eu ganhe espaço aqui, tá? No eixo Y, aqui, olha, para colocar o nome da categoria, tá? Então essa é a diferença entre eles, basicamente.
Também utilizo para variáveis qualitativas. O gráfico de setores, ou o gráfico de pizza, o gráfico de torta, o gráfico torta, também que eles chamam, né, de torta, tipo torta. Então aqui nós temos um círculo, né, onde todo o círculo representa o total da amostra da população, se for número absoluto, ou ele pode representar, que é o mais usual, o percentual. Então todo o círculo, né, representa 100%, e as fatias ali vão representando os percentuais, as proporções para cada categoria. Então, ele é muito utilizado para variáveis qualitativas, tá? Variáveis qualitativas, e que eu tenha no máximo 7 categorias. Não muitas categorias. Por que não muitas categorias? Porque se eu tenho muitas categorias, eu vou ter muitas divisões, vai ficar tão pequenininho que a gente não vai conseguir visualizar, certo? Então, para isso, a gente utiliza... Se tiver mais de 7 ou 8 e a variável for qualitativa, a gente pode usar o gráfico de barras ou o gráfico de colunas, tá? Que não tem problema, que ele vai ficar assim. Agora, o de setores, realmente, né, ele pode distorcer. Então, a gente prioriza no máximo 7, 8 categorias, tá? Então, ele é muito utilizado para variáveis qualitativas. Outros tipos de gráficos, né? Aí nós temos o gráfico polar ou de radar, né? Esse gráfico aqui, nós temos o quê? No centro, a média geral de vários grupos, por exemplo, ou de várias categorias, e aí a distância de cada um separado, quanto que tá distante daquela média. Então, em determinadas áreas, eles utilizam isso aqui, esse tipo de gráfico. Cartograma. Cartograma, né, nada mais é do que um gráfico, enfim, para representar uma região, por isso cartograma, né, como se fosse um mapa. Geralmente para representar regiões, enfim, a gente usa um mapa mais para chamar atenção. Então eu posso usar aqui legendas de cores, né, para representar onde, né, vendas mais de tanto, menos de tanto, abaixo de tanto, metas, enfim, número de Covid, né, se usa muito agora para as bandeiras, né, então eles usam lá... o estado que está em bandeira vermelha, ou o estado, dentro do estado, as regiões. Então, o cartograma é uma forma de usar representações mesmo de mapas para chamar atenção, né? Número de acordo com a cor, eu tenho maior ou menor intensidade. Eu posso usar essas legendas, tá? Pictograma. Bom, pictograma é qualquer gráfico que utilize desenhos para chamar atenção. Aqui, gente, esse gráfico, né... dá pra ver que a gente teria o quê? Colunas, né? Colunas aqui com os desenhos, ou figuras para chamar atenção, de patos, desenhos de patos, né? De coelhos, enfim. Então, o pictograma seria qualquer desenho que eu coloque para chamar atenção num gráfico, tá? Bom, e aí tem outras variedades, né? O que a gente tem que ficar claro é que a maioria dos gráficos, tá, gente, eles saem, né, dessa variedade aqui. Na verdade, a base deles geralmente é o gráfico de setores, para medidas, no caso, para fazer análise descritiva, de setores, barras, de colunas, e aí eles fazem a variação, né? Eu posso usar pictograma, usar umas outras variações, tá? Mas basicamente são esses os tipos de gráficos. Aqui... depois a gente vai fazer essa atividade. Gráficos representativos de uma distribuição de frequências em classes. Bom, quando eu tenho, né, como nós vimos lá na outra videoaula, quando nós temos uma distribuição de frequência por intervalo de classe, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem formas de representar esses dados, tá? Então, um dos gráficos mais utilizados para representar uma distribuição de frequência por classe é o histograma. Tá? Então, nós teríamos o histograma, ó, observem que, muito cuidado, a diferença entre o gráfico de histograma e o gráfico de colunas. O histograma, eles são colunas grudadinhas, tá? Então, por isso que ele é histograma, e ele é muito utilizado para variáveis quantitativas contínuas, né? Por quê? Porque existe um contínuo entre eles, né? Entre cada uma das categorias. Eu acabo tendo valores aqui no meio dessas colunas, né? E se eu utilizar só o de coluna inteira, ele não vai pegar esses valores, tá? Bom, então o mais utilizado para gráficos de... para representar uma distribuição de frequência por classe... por classes é o histograma, tá? Então, o que nós temos aqui? Além das colunas serem grudadinhas, no eixo X aqui, nós temos o quê? Aqui nós temos
a classe, né, no caso, a variável em classes, as categorias das classes vão vir aqui. E aqui no eixo Y a gente vai ter as frequências. Essas frequências podem ser frequência simples, tá? Ou percentual, tanto faz. Pode ser o percentual ou as frequências simples, tá? E aqui no eixo X nós vamos ter quem? As classes. As classes. Tá? Bom, desculpa aí a escrita. Então, vamos ver um exemplo aqui de construir, tá? Vamos construir, então, um histograma utilizando esses dados aqui, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer primeiro? Então, primeiro a gente vai construir o nosso gráfico aqui, tá? Desculpa aí, a prof tá treinando aqui. Então, no eixo X, nós vamos colocar as classes, tá? Então, aqui, quais classes que nós vamos utilizar? A primeira ali tá? Nós temos o que aqui, ó? Se eu não me engano, vamos ver aqui, 12, tá? Eu anotei aqui pra gente não ter que voltar, tá? Então, a primeira é 12, né? Olha só, é onde começa, ó, 12 a 17, ó, 17 a 22, de 22 a 27. Então, gente, a gente coloca todos os limites, a gente não tem que repetir, por exemplo, de 12 a 17, coloca 17 de novo, de 22, 22 de novo, não, é uma vez apenas o número. Então, quais são as classes? Então, nós vamos colocar aqui, quais são as classes? Vão ser de 12 a 17, né? Então, aqui nós temos o 17, né? Aí, depois nós temos de 17 a 22, de 22 a, deixa eu anotar aqui, a 27, né? De 22 a 27 e de 27 a 32 e, por último, a última limite lá que nós temos, limite superior da classe, que é o 37, tá? Então, aqui nós temos o eixo X, que são as classes, tá? E aqui no eixo Y, nós vamos ter quem? As frequências, tá? Então, aqui nós vamos ter as frequências, eu vou usar aqui a frequência simples, tá? Que é o número de repetições, mas a gente pode usar os percentuais. Então, voltando aqui para a nossa tabela, o que nós temos aqui? Ó, de 12 a 17, quantos elementos nós temos? 7, 3, 2, 1. Então, a gente vai pegar os diferentes valores, nós vamos pegar os diferentes valores das frequências aqui e vamos ordená-los para ficar mais fácil. Então, nós temos o 1, temos o 2, o 3 e o 7. São esses diferentes valores que nós temos para o eixo Y. Então, o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar aqui, né, digamos, aqui vai o 1, claro que a minha escala não vai ficar maravilhosa, né? Nós temos o 2, né? Nós temos o 3, né? E nós temos o 7, tá? É o número de repetições de cada classe. Tá? Então, vamos lá na primeira classe, lembrando, primeira classe de 12 a 17, qual é o número de repetições daquela classe que nós temos? Então, de 12 a 17, aqui nós temos, vamos ver se a prof consegue fazer aqui, né? Gente, me perdoe, tá? Vai ficar, socorro, vai ficar horrível, socorro, tá? Me perdoe. E do 17 ao 22, o que a gente vai ter? Também nós temos 7 elementos, né? Depois, do 22 ao 27, nós temos 3. Tá? Então, nós temos 3. Claro que elas têm que ficar iguais aqui. Peraí, com licença, que eu fiz um negócio aqui. Então, aqui. De 27 a 32. De 27 a 32, nós temos 2. E de 32 a 37, nós temos 1. Tá? Então, aqui. Claro que 1000 perdões pelo meu gráfico, a prof ainda não tenho ainda experiência para
usar a mesa digitalizadora, enfim, desculpa, realmente, talvez teriam outras formas, mas é tanta coisa junto que às vezes a gente, é tão simples, talvez vocês saibam mais do que eu, né, fazer aqui, fazer esses desenhos, enfim, desculpa, com uma régua, então, tem formas de fazer, mas a prof ainda não aprendeu, tá? Desculpa, o tempo é curto, mas vamos lá, né? Então, lembrando que as colunas, claro, né? Elas têm que ficar o quê? Elas têm que ficar aqui, ó, direitinho, né? Então, as colunas retinhas. E por que esse histograma ele é muito importante? Ele é muito importante para a gente identificar comportamento nos dados, tá? Então, aqui, ó, a gente observa, na verdade, se a gente fosse estudar, que ele teria um comportamento assim, assimétrico. Tá? Então, esse histograma ele é muito utilizado para a gente verificar comportamento dos dados. Então, geralmente, nós vamos estudar depois a distribuição normal, né? Que se falou muito na curva normal, né? Se utilizou muito a curva normal dos dados para o Covid, por exemplo, né? Então, na verdade, a gente gostaria que essa curva ela fosse simétrica, tá? Que eu tivesse uma simetria. Então, ele é muito utilizado para a gente observar se existe simetria ou não nos dados. A gente também utiliza muitas vezes para ponto de corte, em controle de qualidade, eles estabelecem os cortes, tá? Bom, então essa seria a forma de construir um histograma, tá? E aí também nós teríamos o polígono de frequência, tá? Que ao invés de a gente ter as classes, nós temos o quê? O ponto médio da classe. O que é o ponto médio da classe? É o xi. Então, nós temos o xi aqui, tá? Nós temos o xi no eixo, que é o ponto médio da classe, no eixo x. E no eixo y, nós temos as frequências ou os números de repetições e a gente liga os pontinhos, tá? Então, por isso que ele fica uma curva, ó. Na verdade, eles querem, né? A gente pode só simplesmente observar o comportamento dos dados, né? Enfim, muitas vezes, tanto faz utilizar o histograma ou o polígono de frequência. Dependendo, se eu quero observar numa curva, o formato da curva, aí é mais interessante utilizar o polígono de frequência. Tá? Mas então, esses dois gráficos são extremamente importantes para a gente representar, né, dados por uma distribuição de classes, tá? E principalmente quando a variável ela tem poucas repetições, né? E ela varia muito, eu tenho uma variedade muito grande nas minhas informações. Aí a gente diz que as variáveis são quantitativas contínuas, né? E aí a gente teria que representar eles por classes e por histograma, tá? Então, gente, era isso hoje. Beijo, beijo.